gostosa do mundo é nós ouvirmos a voz de Deus. Fala sério, não é não? Quando Deus fala ao nosso coração é muito legal. E quando nós entendemos o que Ele está falando é melhor ainda. E quando nós descobrimos que muitas coisas que nós vamos ouvir aqui agora, que até sabemos, mas que são coisas que são usadas o contrário pelo inimigo para que nós não sejamos fortes, aí nós ficamos mais felizes. E a partir daí você pode ser enganado se quiser. Você pode decidir tomar posse dessas bênçãos se quiser, mas eu te aconselho, tome posse dessas bênçãos. A mensagem de hoje nós chamamos o poder da comunhão. Eu poderia também chamar de há poder na comunhão. Todo o poder da comunhão é bíblico e nós queremos mostrar como isso funciona. Por isso eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 41. Podem ficar assentados. Como eu tenho ensinado a igreja, põe a mão assim em cima do texto que você vai ler, que o Senhor fala comigo. Fala comigo, Espírito Santo. Isso é a palavra revelada. Então, se a palavra é revelada, eu preciso pedir àquele que a revelou que revele para mim. Não seja petulante ou ingênuo e tentar entender a Bíblia com seu intelecto apenas. Não consegue. Por mais inteligente que você seja, para ela fazer valer na sua vida, você precisa pedir sabedoria do alto. Diz assim, Atos 2,41. Assim, todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados e naquele mesmo dia juntaram-se a eles, aos discípulos, cerca de 3.000 pessoas. Versículo 42. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas. Eles reuniam em casas e no templo. E juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia, o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Põe a mão no seu coração. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Fala, Pai, para que possamos ouvir somente a Tua voz e nada, nenhum ruído nos atrapalhar. Em nome de Jesus, amém. Apesar de não sermos perfeitos, nós somos chamados a viver em comunhão e em unidade com os irmãos. A única construção que é feita com um monte de material estragado é a construção chamada igreja. A igreja é formada através de pessoas que foram estragadas, vieram estragadas, deficientes, e Jesus pega todas essas, conserta e faz uma igreja. Se você for fazer uma construção, você coloca ali o melhor material que você pode. Cimento é o melhor que você procura, eu não vou dar barato aqui essa propaganda. Ferro, tubos e conexões, né? A gente vai procurando o melhor. Mas Jesus pega cada um de nós, tijolos quebrados, cimentos embolorados, ferros enferrujados, madeiras bichadas,
E desse material ele faz uma igreja. Então, apesar disso tudo, nós somos chamados a viver em comunhão com os irmãos. Por quê? Primeiro, porque o desejo de Jesus para a igreja é a comunhão. E essa comunhão normalmente traz a união, a unidade. Mas o inimigo sabe disso. E como ele sabe disso, ele procura fazer o contrário daquilo que Deus manda. Eu tenho ensinado aqui na igreja, vocês já ouviram, e vão ouvir outras vezes. Quando o diabo disser para você assim, está lá fora, é porque está aqui dentro. Está aqui dentro, é porque está lá fora. É preto, é porque é branco. Está verde, é porque está maduro. Por quê? Porque ele é o pai da mentira. E quando ele disser para você, você não tem jeito, é porque você tem jeito. Você não é salvo, é porque você é salvo. Deus não te ama, é porque Deus te ama. Porque ele é mentiroso o tempo todo. E ele não tem outra alternativa a não ser desajustar aquilo que Jesus quer ajustar. Então, qual é o trabalho do inimigo? E os irmãos não fiquem preocupados, o pastor de novo falando no diabo. Então, só temos um inimigo, o inimigo das nossas almas. É o inimigo do Senhor, que por conseguinte nos pega como inimigos. Eu não vou pregar sobre o inimigo, eu vou pregar sobre as estratégias para nos livrarmos e não cairmos nas esparrelas do inimigo. E ele, sabendo disso, ele luta contra. Ele planta pensamentos em nós, pensamentos que prosperam, pensamentos que acabam passam a ser verdade para nós. Nós atuamos como se aquilo fosse realmente. E interessante é que quando nós temos uma coisa errada, nós vamos perguntar às pessoas, e sempre encontramos alguém que pensa errado, de acordo com aquilo que nós estamos falando, e ele diz, é verdade, é verdade. E é verdade. São os urubulinos cristãos, não é verdade? Aqueles que não experimentaram ainda, e eles têm medo, e ele fala, é verdade, isso é verdade, mas não é verdade. E em muitos casos, não dizendo assim, olha, não vá ficar em comunhão, não fique junto das pessoas, mas começam a surgir teorias e processos e movimentos em que prega que nós não devemos estar no meio do povo, em comunhão, que nós devemos viver isolados, que a melhor coisa que tem é viver isolado. E já se plantou aí, a igreja sou eu sou a igreja, então eu posso ser a igreja na minha casa. Errado. A igreja não é você, você faz parte da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, quem diz é Ele. A igreja é o meu corpo. E um braço não pode ser braço mais quando ele estiver fora do corpo. Diz que os nossos problemas devem ser guardados e não compartilhados. Nesses 10 anos de pastoreio aqui, e mais alguns anos, viajando, pregando, ouvindo pessoas, aconselhando, o que eu ouvi de pessoas que são contra contarem os seus problemas. Eu não estou dizendo que você tem que contar o seu problema para todo mundo. Você vai contar o seu problema para quem você confia. Mas há pessoas que dizem, não, eu não posso. E eu já ouvi aqui nessa igreja, eu quero que essa igreja cesse com isso, irmãos. Irmãos que às vezes passam um problema e eu vou descobrir depois, irmão, mas porque seu pastor, eu não quis te dar trabalho. Você está em outro redil. Eu fui nomeado e comissionado por Deus para ser o seu pastor. E se você não falar comigo, você vai falar com quem? Obviamente que há coisas que nós temos que falar com os irmãos oram uns pelos outros. Quem esteve aqui de manhã, ouviu a pregação, se não ouviu, pegue pela internet. E você que ouviu, ouça de novo para anotar algumas coisas. E é interessante que alguns que dizem isso, não conto meus problemas, eu não confio, ele conta para o colega de trabalho. Ele conta para o amigo do futebol. Mas ele não conta para o corpo de Cristo. Pastor, porque esse povo de Deus é fofoqueiro. Eu preciso concordar com você que tem alguns. Mas até por isso você foi colocado aqui, para ajudar a consertar esses fofoqueiros. Já pensou nisso? E quando nós escondemos, nós quebramos alguns princípios da Bíblia que Jesus quer para nós.
O inimigo diz que somos falsos, ninguém pode confiar em ninguém. Ele faz nos enxergar somente aqueles irmãos problemáticos. Como os irmãos problemáticos, e eles existem. E eles existem para edificação nossa, para trabalhar a nossa fé e nos fazer desenvolver. A maior matéria-prima que nós temos, por isso eu tenho encorajado os irmãos, pastor, eu estou aqui, estou visitando, estou olhando para ver e tal. Ele quer dizer, se não tem nenhum problema, irmão, se não tem nenhum problema, eu não preciso de você aqui. Eu preciso de você para me ajudar a resolver os problemas. A Bíblia diz isso, nós temos que ajudar uns aos outros. Vamos ver alguns versículos que falam sobre isso. Mas é impressionante o poder da atração, o poder de atrair o imã que o irmão problemático tem. Às vezes, numa comunidade como essa de 140 pessoas, nós temos 4, 3, 5 que sejam problemáticos, mas esses 5, eles são os mais falados, os mais abordados. Uma vez alguém me procurou dizendo, pastor, aliás, alguns começam assim, pastor, eu quero dizer para o senhor, eu vim aqui para falar o seguinte, eu estou indo para uma outra igreja, eu estou saindo daqui, olha, o senhor é maravilhoso, olha que pastor que o senhor é. O senhor é isso, é aquilo, prepara, irmão, não vou acreditar que eu sou mesmo. A esposa, outra pessoa, e alguns com sinceridade dizem assim, eu gosto até mais dela do que do senhor. Porque, amém? Prova que eu estava certo, que eu também escolhi ela para ser minha esposa. A igreja, o louvor, os professores, espetaculares. E eu falei assim, mas aonde está o problema, irmão? Ah, mas tem um irmão aqui dentro da igreja, mais um irmão. Uma pessoa, você vai perder a comunhão conosco por causa de uma pessoa. Eu não estou dizendo que você não possa sair daqui para outra igreja, mas precisa haver um propósito na sua vida. Por quê? Isso é Deus contigo. E eu tenho perguntado, você tem orado, você orou, você fez isso? Às vezes o problema, eles não entendem, nós não entendemos, que Deus é quem permite que entre, ou às vezes até Deus que coloca para nos trabalhar a nossa vida, para nos fazer crescer, para fazer com que sejamos maduros. Mas o inimigo faz nos enxergar somente aqueles irmãos problemáticos. Existem alguns irmãos que só misericórdia de Deus, mas eles também merecem que nós trabalhemos. Existem aqueles que são problemáticos não de falar, mas são problemáticos porque nunca ninguém tratou dos problemas deles. Quando Deus me deu a visão para esta igreja, há 10 anos atrás, eu disse, Senhor, o que é que você quer de uma igreja? Eu não queria mais uma igreja, tem tantas. Eu queria porque eu vi essa necessidade andando e conversando, uma igreja que tivesse oportunidade de consertar vidas. Então manda para nós, pessoas que precisam ser tratadas. E Deus começou a mandar muita gente. E um dia eu tive que chamar atenção no sentido de alertar um ou dois irmãos, disse assim, irmão, pastor, está vendo aquela pessoa ali? Aquela pessoa tem problema, pastor, está vindo para cá para a igreja. Eu falei, pois é, mas eu orei por isso. Obviamente, em alguns momentos a gente fica cansado. Mas vamos ver o contrário. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela confiança que o Senhor teve em nós aqui na Shalom, de mandar pessoa que ninguém consertou, e o Senhor está mandando para nós aqui, para juntos nos consertarmos. Através de quê? Da comunhão. Por que o diabo tenta então impedir a comunhão dos irmãos? Primeiro, porque ele é contra tudo que Deus prepara para nós, tudo que Deus pede que nós façamos, tudo que Deus promete para nós, ele é contra. Põe isso na sua cabeça. Segundo, ele é também contra, e aqui está, acho que o principal motivo, porque há poder, e muito poder na comunhão. Há poder, e muito poder na comunhão. E eu quero passar aqui alguns pontos, para sermos breves,
que Deus nos mostra o poder da comunhão. E vamos mostrar e demonstrar e dar o endereço na Bíblia. Primeiro, por que o inimigo é contra? Porque há poder. Primeiro, aonde? A comunhão tem o poder de proporcionar motivação e encorajamento. É a comunhão que faz isso. Quando nós nos isolamos, quando nós andamos sozinhos, quando nós preferimos ficar sozinhos, nós temos a tendência de fracassarmos, de sermos medrosos. Então, mas como nós estamos em comunhão, nós somos mais aquecidos. Há ditados que diz que, o graveto fora do braseiro apaga, não é isso? E isso é comunhão. Hoje de manhã eu falei aqui, você pode entrar, as pessoas que foram a Israel lá, os guias mostram e falam isso. Por isso é que somos ovelhas. Quando há muito calor, as ovelhas combinam, conversam entre elas e vêm e fazem uma sombra para alguns. Quando aquelas se refrescaram bastante, elas passam para cá para fazer sombra para as outras que estavam no sol. E o frio, a mesma coisa. A comunhão encoraja, a comunhão e a união motiva. Eu não tenho a menor dúvida que hoje, quando o Augusto falava aqui, ou eu falei aqui sobre o André, algumas pessoas que, quem sabe, não estão com problemas tão sérios, mas eles estão vendo, puxa vida, olha lá o João, por que ele está deitado? Ele está deitado porque ele é irreverente. Ele está deitado ali, irmãos, porque ele está sem condição. E ele disse assim, mas eu estou com pouca condição, mas eu quero ir lá na igreja falar. E isso aí deve ter motivado algumas pessoas. Puxa vida, eu estou com uma dor de garganta há algum tempão e eu já estou desanimando. Olhei para ele, coluna, 60 dias sem poder levantar. O André, operação, tomou remédio, ficou com dores. Puxa vida, Deus também pode fazer na minha vida, porque na comunhão há a motivação através do testemunho. Se você não está em unidade e em comunhão, a sua tendência é não ouvir e te encorajar. Você precisa de ser encorajado. E quantas pessoas nós conhecemos que eram medrosos e passaram a frequentar a igreja de Cristo, não necessariamente a Shalom, mas a igreja de Cristo, e esteve em comunhão, e daqui a pouco a pessoa que nem sabia falar, já está aqui na frente recitando, daqui a pouco está pregando. O que é isso? Encorajamento através da comunhão. Em Hebreus 10, 25, vou agora usar bastante ali a Andressa, Hebreus 10, 25, e depois 1 Tessalonicenses 5, 11. Olha o que diz Hebreus 10, 25. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros. Tanto mais quando vedes que o dia, esse dia com D maiúsculo, é o dia do Senhor, o dia da volta dele, está se aproximando. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, também diz algo parecido, e diz assim, 1 Tessalonicenses 5, 11, por isso, aconselhai-vos e encorajai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. Irmãos, tudo que o inimigo não quer é que isso aconteça, porque na hora que nós fizermos isso com vontade e ser uma constante na nossa vida, a igreja será uma igreja vitoriosa. Os irmãos serão vitoriosos. Segunda coisa, do medo do poder do inimigo sobre a comunhão, é que a comunhão traz crescimento. Nós, quando estamos em comunhão, aprendemos e ensinamos. E há crescimento no corpo de Cristo. Eu fico imaginando se todas as pessoas sabem o que significa o ensino na igreja. Em algumas igrejas, a maioria chama escola dominical, escola bíblica dominical. Nós também
Nós colocamos uma sigla chamada Esforce, Escola de Formação e Crescimento Espiritual. Crescimento. Por quê? Porque o inimigo quer que nós não cresçamos. O inimigo quer que nós continuemos bebendo leitinho. O inimigo quer que nós tenhamos medo, que nós não só saibamos falar beabá, beabá, beabá. Mas o Espírito Santo de Deus quer nos transformar em homens e mulheres de valor, com autoridade espiritual. Mas para isso nós temos que conhecer. Jesus disse: vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Tudo que o inimigo quer é que não cresçamos. Para quê? Para errarmos, para não agradarmos a Deus e para não sermos ameaça para Ele, inimigo. O inimigo quer que continuemos crianças, como eu disse, alimentadas com leitinho somente, para que qualquer vento que der, qualquer incidente, nós desistamos de seguir na fé. Cuidado com esse laço do inimigo, com essa armadilha do diabo. Terceiro, poder da comunhão que o inimigo tem tanto medo. A comunhão proporciona ajuda. Em Gálatas 6, versículo 2 diz: para nós levarmos as cargas uns dos outros. Algumas pessoas pensam que só o pastor tem que levar as cargas, mas a Bíblia diz que nós temos que levar as cargas uns dos outros. E o inimigo muitas vezes diz que não é necessário. O inimigo consegue penetrar e diz assim: quem é pago para isso é o pastor. Vocês estão trabalhando, vocês são voluntários. Deixa eu te falar uma palavra que eu ouvi de um pastor, não é minha essa palavra, é de um pastor sério, está na internet. Ele disse assim: depois que aceitamos Jesus e fomos comprados com Ele, nós não somos mais voluntários. Nós não temos direito sobre a nossa vida de dizer que nós somos súditos do rei, mordomos dele. O inimigo quer isso. Ele quer que você não ajude. E cada dia mais parece que a misericórdia está saindo de dentro da igreja. Não deixe que o inimigo faça você esquecer que o primeiro domingo do mês é um domingo de trazer alimentos. Eu vou confessar uma coisa para os irmãos, mas só aconteceu no início e graças a Deus já acabou. Mas olha a estratégia do inimigo, nós percebemos e começamos a bater em cima disso contra o inimigo. A irmã, líder da ação social, estava vendo a dificuldade, disse assim: vamos melhorar isso, eu preciso de 10, 12, quem quiser, possa dar R$100, que é o preço de uma cesta, é um pouquinho mais agora, mas nós mantivemos os R$100, uma cesta, aí uma empresa traz uma cesta básica para nós entregarmos. Alguns irmãos que traziam, deixaram de trazer, disseram: tiraram a minha carga, agora ele está pagando. Irmãos, não deixe que o diabo roube o privilégio e o brilho de você dar. Bem-aventurado é o que dá com alegria. E o inimigo quer cortar isso. Como é que não vou fazer? Não vou lá não, porque eu chego lá, a irmã levantou a mão e disse: estamos precisando, gente, que tragam. Irmãos, quando a gente diz assim, estamos precisando que traga macarrão, feijão, não é porque a igreja não tem dinheiro para comprar. É porque nós estamos ensinando à igreja o poder da ajuda, o poder da generosidade, o poder de vocês serem abençoados. Se ninguém mais trouxer, a igreja vai ter condição de ir ali no mercado comprar e não deixar desamparados aqueles que não têm o que comer. Você crê nisso ou não? Por quê? Por uma única razão, porque é a igreja de Cristo. Nada, as portas do inferno, em todos os sentidos, não prevalecem contra a igreja de Cristo. Quarto e penúltimo, a comunhão nos proporciona vermos e participarmos de milagres e maravilhas. Quantos estão aqui comigo há quase 10 anos, 7 anos, 8 anos? Levanta a mão aqui. Quantos milagres vocês já viram aqui? Não porque é aqui, mas porque Deus
está aqui. Quantos? Câncer. Câncer. Quantos nós já vimos curados? Câncer. Na garganta. Do médico, o melhor médico dizer, eu vou fazer de tudo para você ficar com a voz assim, mas você vai perder a voz, e a pessoa acaba de operar e de lá faz uma ligação aqui no púlpito, eu atendo o celular, porque estava combinado isso, e a pessoa fala horinhas depois de ser operado. Oi, pastor, a paz do Senhor, a pessoa que não falava. Milagre. Não precisamos ficar enumerando, porque vamos esquecer de um outro. Milagres, 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 milagres que nós vimos aqui. Mas isso é por quê? Porque a igreja se junta e dá as mãos e em comunhão ela diz, nós vamos vencer, vamos levantar um clamor. O clamor é comunhão. Sabe qual é o verdadeiro clamor? É o clamor quando nós estamos falando todos juntos, todos, nenhuma pessoa não pode ficar assim. Por quê? Porque ele não está em comunhão. O clamor é uma tremenda comunhão. Não que Deus precise ouvir 20 vozes para ser convencido, mas a Bíblia mostra o poder disso, de Deus. Em Atos diz que muitos, no texto que eu li aqui, muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados. Em Atos capítulo 4, versículo 23, se não me engano. Eu vou ler a partir do versículo 23, é um texto um pouquinho longo, mas já estamos. Quantos querem ouvir? Amém. Assim que foram soltos, aqui Pedro e João estavam presos, porque fizeram um milagre no nome de Jesus, e os judeus entenderam que aquilo era um absurdo, e o homem entrou saltitante dentro da igreja, aleijado, ficava na porta de Formosa, ele entrou pulando, acho que ele fez pouco, plantaria bananeira, dava rabo de arraia, imagina. Então prenderam, depois soltaram, né? Assim que foram soltos, Pedro e João buscaram a companhia dos seus amigos e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes haviam dito. Ao ouvirem esse relato, os irmãos, unânimes, elevaram a voz e exclamaram. O que é os irmãos unânimes? Todos em comunhão. Eles compraram a briga, eles contaram, olha o que fizeram conosco, eles falaram isso, ele vai dizer o que fizeram, contou um monte de coisa, aí todo mundo disse assim, estamos juntos com vocês foram presos, mas nós estávamos lá presos também. Ao ouvir esse relato, os irmãos unânimes elevaram a voz a Deus e exclamaram, ó Todo-Poderoso Senhor, Tu que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles existe. Primeiro a gente entra na presença de Deus dizendo quem é Deus. Nós temos o hábito de entrar na presença de Deus, Senhor, por favor, me dá isso, me dá aquilo. Primeiro entre, experimente engrandecer o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor. Quando você começa a falar, o diabo já começa a correr, porque ele detesta que exaltemos o nome de Deus. Que pelo Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi, teu servo, declaraste, porque os gentios se enfurecem e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se ajuntam em oposição ao Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se isso é uma oração, com as nações pagãs e os povos de Israel nesta cidade, para conspirar contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste. Se você está sozinho, você está levando lambada sozinho, você está junto. Realizaram tudo o que, em teu poder e sabedoria, já havia predeterminado que aconteceria. Agora, pois, ó Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda a intrepidez. Pensou que eles vão acuar? Ele disse, nós queremos agora ter intrepidez, em união, em comunhão. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Versículo 31. 1, 2, 3, e já todo mundo lendo comigo certinho, sem atropelar. E assim que terminaram de orar,
tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram plenos do Espírito Santo e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. Espera aí. Se você quer ver milagre, você precisa estar em comunhão. Há muita gente que está perdendo milagres, perdendo fortalecimento, perdendo edificação, porque não está em comunhão. E não está em comunhão porque é egoísta. É melhor eu ficar. Quem sabe as pessoas que estão perdendo essa oportunidade estão sendo enganadas, quem sabe, enganadas pelo inimigo. Tudo que Deus quer é que nós estejamos em comunhão. E Ele disse: se vocês estiverem em comunhão, vocês vão ver muitas coisas. Em Atos 2, diz: e ao completar-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar, estavam em comunhão. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram, distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas, sempre todas, ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito Santo lhes concedia que falassem. Mas havia um grupo de discípulos que estavam reunidos após a morte e ressurreição de Jesus, mas eles não sabiam. E estavam ali reunidos, quem sabe eles tivessem, a Bíblia diz que eles estavam com medo, mas eles também estavam pensando: vamos tratar estratégias. De repente atravessa a parede e entra Jesus. Irmão, você imagina, vocês estão aqui prestando atenção em mim, vaza a parede ali, entra ali Jesus e fala: paz seja convosco. Todos ficaram maravilhados, menos um. Quem é que não ficou? Quem não ficou? Tomé. Por quê? Por que Tomé não ficou? Por que Tomé não ficou, irmãos? Porque ele não estava lá. Primeiro ele não estava lá, depois ele duvidou. Ele não estava lá. Irmãos, eu tenho uma dó, a minha esposa sabe, quando grandes coisas acontecem, como hoje, que Deus está fazendo desde de manhã, de vermos o poder de Deus na vida do João, do André. Eu tenho uma dó quando eu olho assim e falo: puxa vida, aquela pessoa fulana está me pedindo tanta oração, está claudicante, está pedindo ajuda. Hoje era o dia de estar aqui para participar. Tomé não estava lá. E por fim, por que o diabo, por que o inimigo detesta a comunhão? Porque há poder. Em que sentido mais? O poder do amor. A comunhão mostra que somos discípulos de Jesus através do amor. João 13:35 diz: reconhecerão que sois meus discípulos se tiveres amor uns pelos outros. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que nessa comunhão o pastor está incluído? Você sabia que há pessoas aqui que talvez você olhe e não goste, está impedindo as bênçãos do Senhor na sua vida? Esse procedimento, não a pessoa não está te impedindo, esse procedimento de você olhar e não gostar. Reconhecerão, através desse testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes, 2 pontos, deste testemunho, 2 pontos, qual? Se tiverdes amor uns pelos outros.
nós seremos estimados por todo o povo. Povo, diz aqui, no texto que eu li em Atos 2, 41 a 47, ele diz, versículo 47, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. Porque as pessoas dizem assim, puxa vida, mas que povo diferente, que povo maravilhoso. Note que quando um ímpio, quando alguém tem um problema aí fora, normalmente, a maioria das vezes, eles procuram quem? O povo de Deus. Por quê? Eles dizem, tem alguma que eles podem falar mal, mas quando eles precisarem, eles vêm até nós. E é isso que eu queria que você, nesta noite, tivesse no seu coração. A comunhão nos faz instrumentos de crescimento do reino de Deus. Quando alguém disser para você, você não precisa ter comunhão, você diz assim, já ouviu o Sapereta falar isso aí. Sai daqui. Essa palavra não é de Deus, porque Jesus pediu que nós tivéssemos comunhão. E há poder, há encorajamento, há motivação, há ajuda, há crescimento na comunhão. Eu não sei se faço ou se não faço, mas eu vou falar, mas eu não sei se faço ou se não faço, eu tenho que conversar com a minha equipe que me ajuda. Eu tive pensando um dia, eu vou fazer uma campanha, cada crente um aluno do Esforce. O diabo quer te parar, ele não quer que você aprenda, ele quer te vencer. Pastor, mas eu já sei mais do que aquela turma toda que está lá dentro. Você está sendo convidado para vir nos ajudar então. Você vai nos ensinar. Impressionante como nós não percebemos isso. E ficamos achando que é mais um departamento. Não. É um crescimento que nós vamos ter através do ensino da palavra. Se alguém um dia lhe disser, precisa ir à igreja, a igreja somos nós. Não, nós fazemos parte da igreja, nós não somos igreja. Nós somos igreja se estivermos juntos no corpo, aí somos igreja. Ninguém é igreja individualmente. Agora, no seu lugar você representa a igreja, você é uma célula da igreja, uma partícula da igreja. Você é um membro do corpo da igreja, do corpo de Cristo. Não deixe essa mentira prosperar. Estão querendo roubar os seus testemunhos, estão querendo roubar as suas bênçãos, mas em nome de Jesus, aqui não. Diga, aqui não. Na minha vida, não. Feche os seus olhos. Senhor, Tu conheces o meu coração e Tu sabes, Pai, a alegria que eu estou de ter trazido essa palavra, de ter podido trazer essa palavra. Senhor, eu tenho certeza, não tenho a menor dúvida, que toda a igreja, um por um, entendeu o poder da comunhão. Nós somos fortes quando somos unidos. Nós somos abençoados e abençoadores quando somos unidos e estamos em comunhão. Por isso, Senhor, coloque no coração de cada pessoa o valorizar a comunhão. Que esta igreja saiba estar junto, saiba querer estar junto, saiba ajudar para que estejamos juntos e que nada, absolutamente nada, nos disperse, a não ser nos dispersar para nos enviar e voltarmos. Senhor, que se alguém aqui porventura está agora com alguma tristeza na alma, algum problema contrário a tudo que nós pregamos, ou tem reticências em algumas coisas, o Senhor agora com poder e autoridade vem sobre essas vidas, eu te peço, ou sobre essa, ou sobre mais de uma que esteja, e cura, e convences aquilo que eu não consigo convencer, mas que o Teu Espírito Santo sabe convencer, em nome de Jesus, amém. Quantos entenderam essa palavra? Graças a Deus.